O ganhar almas é você entender que existe uma alma que vai para o inferno se você não salvá-la. Bom, eu vi como uma oportunidade, né? Primeiro de me renovar minha comunhão com Deus e também de servir a Deus mais uma madrugada. E eu vi como uma noite inteira dedicada a aprender mais sobre como eu posso ser um melhor servo para o meu Senhor. O ganhador de almas, ele não está limitado a lugar, ele não está limitado a posição, ele não está limitado a condições. Aonde houver pessoas, ele se dá bem, porque o trabalho dele é ganhar almas. Eu recebi o chamado de Deus, eu estava buscando o Espírito Santo e eu estava perguntando para ele: meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu tinha uma visão sobre o que eu queria para o meu futuro e em uma reunião, um dia, uma fogueira santa, Deus ele me chamou para servir a Ele e servir não do jeito que eu queria, mas do jeito que Ele queria para mim. Então ele falou para mim: entrega o seu futuro. Porque eu sempre tive o sonho de ser veterinária, né? E de sair pelo mundo ajudando os animais. Eu fiz uma oração. Não sei o que vai ser de mim daqui a alguns anos. Mas eu sei que eu quero te servir. Eu quero estar no centro da sua vontade. Se você é um desses, então vem aqui diante do altar. Eu não me via capaz de executar nenhuma função. E quando Deus começou a tirar tudo isso de dentro de mim, foi aonde Ele pediu para me lançar no altar. O Espírito Santo, né, veio o desejo de ganhar almas, veio o desejo de me doar mais, de fazer mais para Deus. E eu assim fiz, porque eu estava negligenciando esse chamado. Eu estava pensando, será que é isso mesmo? Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta clara. Assim veio um algo a mais sobre eu já ter sido escolhido, né? Ele já ter me chamado. E quem me faz escolhido para servir a Ele sou eu. Visão para ela. E o Senhor vai fazer. E como o Senhor vai fazer. Acha aqui os verdadeiros ex-humanos. Foi uma noite extraordinária. O bispo ele trouxe muitos ensinamentos sobre o que é servir a Deus de fato e de verdade, e com as experiências que eu tenho tido com Deus, é um privilégio com que Ele esteja me moldando e falando comigo e me ensinando como servir Ele, porque não tem privilégio maior do que esse. É a primeira vigília dos servos que eu vim. E Deus falou muito comigo sobre a questão de ganhar almas, né? Onde eu estiver, na rua, no trabalho, para mim poder ser usado por Ele. Toda vigília é sempre um aprendizado novo, né? E hoje eu pude aprender um pouquinho mais sobre a diferença de pregar a palavra e de verdade ganhar almas, né? Porque muitas pessoas dizem que querem ganhar almas, mas na verdade elas querem título, querem uma posição e não de fato salvar, né? Hoje eu vi a diferença do que é uma pessoa que prega da pessoa que se importa com as almas. Então foi um abrir de olhos para mim hoje e eu vi realmente o que é servir. Falou bastante comigo sobre a questão da entrega, que tem que ser algo radical, né? E se você vai se entregar, você tem que se entregar. Eu aprendi que o servo, ele não faz a vontade própria, ele faz a vontade da que Deus está mandando ele fazer.
Porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, só que o nosso jeito não é o mesmo jeito de Deus e acaba dando errado. Essa FJ Unite vai ficar marcada com certeza na minha vida. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se eis-me aqui. Eis-me aqui, envie-me a mim. Se você é servo, se você crê nele, você é propriedade dele, o diabo não tem direito mais sobre a sua vida. Porque Deus é contigo, minha amiga. Deus é contigo tanto quanto é comigo. Ele é com você. Então, minha amiga, meu amigo, não tem como dar errado. Você passa a arrebentar. Vai arrebentar! Entrego mente, corpo e alma, até o meu último. Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Graças a Deus. Todo mundo aí quer servir? Tem ninguém por engano aí, não? Certeza? Feche os seus olhos. Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos à tua disposição aqui nesta madrugada. Sabemos que agora mesmo, nesta madrugada, existem pessoas se prostituindo, pessoas se matando, pessoas bebendo, se viciando, pessoas fazendo todo tipo de atrocidade, sendo usadas pelo diabo para destruir vidas, meu Pai. Mas nós nos colocamos aqui para sermos usados pelo Senhor, para que o Senhor venha fazer a tua vontade, que o Senhor venha achar em nós aqueles que realmente dizem, eis-me aqui. Então toma a direção desta reunião, meu Pai, e não permita que venhamos sair daqui da mesma forma. Pelo contrário, que venhamos sair daqui, seja a hora que for, que venhamos sair daqui renovados e com uma certeza absoluta daquilo que o Senhor quer que façamos em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e quem crê diga amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por favor. Antes da gente começar, eu queria colocar o vídeo do Intelimen Campus. Nós tivemos a segunda edição lá na Fazenda Canaã, em Irecê. Só para vocês darem uma olhadinha como foi, por favor. Eles vieram de longe, de diversos estados do Brasil, com culturas diferentes, porém com o mesmo objetivo: buscar a excelência para servir a Deus, ao próximo e adquirir aprendizados e experiências que servirão para a vida. Estou falando da segunda edição do Intelimen Campus. São 48 jovens que aceitaram o desafio de mergulhar em uma imersão transformadora. A gente sai de uma cidade grande para vir para o interior, do Nordeste, em busca de viver, a experiência de ver a obra de Deus no mais profundo e aprender também. Eu vim aqui porque eu aceitei o desafio e eu não quero voltar da mesma forma que eu cheguei. Eu vim para buscar experiências novas. Salvador para Irecê. O destino final é o projeto Nova Canaã. É hora de se preparar para os 10 dias de experiências, desafios e evolução. Nós estamos aqui na Fazenda Nova Canaã, região de Irecê, Bahia, recebendo jovens que estão chegando para a segunda edição do Intelimen Campus.
A chegada à fazenda foi marcada pela recepção das crianças e jovens do projeto Nova Canaã. Abraços e sorrisos deram início a uma experiência única. As primeiras atividades os introduziram a uma rotina de disciplina, fé e aprendizado. A experiência foi além dos portões. No Centro de Recuperação a Dependentes Químicos, no Encontro de Gerações em uma tarde especial no Lar de Idosos e no Presídio de Irecê, onde foi possível aprender na prática a importância de estender a mão a quem mais precisa. E a partir do momento que eu entrei aqui no presídio, eu entrei com uma missão. Eu entrei em ganhar almas. Eu cheguei lá e aí, no momento que eu estava conversando com um deles, ele me falou algo muito impactante. Ele disse que sentia a dor de estar aqui. E talvez a pessoa está presa, assim, não aqui, mas talvez está presa aí fora. E só de conversar com ele, eu senti que Deus ele pode transformar qualquer pessoa. Em cada visita aos povoados, a mensagem de fé e esperança tocou vidas que muitas das vezes já haviam perdido a esperança. De porta em porta, os rapazes ouviram histórias, compartilharam a palavra de Deus e uniram a fé em oração pelos que sofrem. E é claro, se tem jovens reunidos, tem um encontro FJU. O ponto alto da semana foi o encontro da amizade na Universal de Irecê, com o Bispo Celso Júnior. Um momento de fé, comunhão e decisão com a alegria de Deus. A vida na Fazenda Canaã também exigiu autocuidado, esforço físico e trabalho em equipe. Cada atividade, seja esportiva ou dinâmica em grupo, reforçou os valores de organização, convivência e cooperação. O cuidado com o próximo também passou pela aula de noções de primeiros socorros, um treinamento que uniu o conhecimento prático e a responsabilidade de estar preparado para agir em momentos de necessidade. Após 10 dias intensos, os jovens encerraram o Intelimen Campus transformados. Cada experiência, cada atividade e cada encontro contribuiu para o crescimento pessoal e espiritual. Esses 10 dias aqui no Intelimen Campus foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Coisas que eu nunca aprendi na faculdade, que eu não aprendi na escola, que nada nesse mundo pode proporcionar. Todo instante sempre aprendendo. Eu, na verdade, aprendi desde o momento que eu saí de casa, quando eu peguei as minhas malas, coloquei a mão no arado e agora eu não posso voltar atrás. E alguns entraram aqui como garotos, jovens, e vão sair daqui como homens, aprendendo a ser homem de verdade. Caráter, disciplina, tudo aquilo que é esperado de um homem de Deus. Essa experiência aqui é marcante para todos nós e você é o nosso convidado. Quem sabe para estar na próxima edição do Intelimen Campus, vocês que são homens e vocês meninas. A próxima edição também do Intelimen Campus, que será a primeira com todas as mulheres do Brasil aqui, juntas e misturadas na Fazenda Canaã. Esse foi o Intelimen Campus. Foi uma experiência marcante. É um investimento que você vai fazer para a sua vida espiritual. Então, você fala com o seu pastor, o líder do bloco, pode falar hoje mesmo, ele manda o link, a prova, manda o link para você se cadastrar. E aí são os primeiros que entrarem, os primeiros que pagarem, que vão. Então, a gente tem espaço para 40 e 48, ok? Depois a gente vai ter em dezembro, acho que é dezembro, uma edição com as mulheres, com as jovens. Mas aí a gente vai ter um grupo específico primeiro e depois vamos abrir para outras. Aí a gente vai ver. Quem gostaria de ir, das meninas aí? Pois é. E dos rapazes?
Só porque elas gritaram. Quero ver depois quem vai preencher o link. Bispo, mas eu não tenho o Espírito Santo ainda. Não tem porque não quer. Essa é a verdade. Se você não tem, porque não quis. E pode receber hoje, se você quiser. Amém? E por falar em servir, a gente chamou aqui hoje vocês que querem servir a Deus. E eu queria falar uma coisa com vocês que o Bispo estava falando com a gente essa semana, que existe uma diferença muito grande entre você querer pregar a palavra e ganhar almas. Então, por exemplo, tem gente que quer ser pastor, quer ser esposa de pastor, quer pregar a palavra, que não é ruim, excelente pregar a palavra, mas pregar a palavra é uma coisa, ganhar a alma da pessoa é uma coisa totalmente diferente. Porque o que é preciso para você pregar a palavra de Deus? O que é necessário para se pregar a palavra de Deus? O que é necessário? Ter boca. Só ter boca. É só você saber a palavra, estudar a palavra e pregar. E hoje a gente vê muitos pregadores da palavra. Por isso que existem várias igrejas. Todo canto que a gente vai tem uma igreja. Pessoas falando de Jesus. Então, pregar é uma coisa. E tem gente, por exemplo, tem muitos de vocês que gostariam de ser pastores, esposas de pastores, pelo que essa posição lhe daria. Então, tem muita gente que quer ser pastor, quer pregar a palavra, por causa dos benefícios da posição. Da gente não se preocupar com nada, a não ser o fazer a obra de Deus. A igreja cuida da gente. E muitos no meio de vocês querem ser pastor, querem ser esposas, querem pregar o evangelho por causa disso. Porque você vê isso, e você almeja isso, você deseja isso. Isso é uma coisa. Essas pessoas não vão durar no nosso meio. Por quê? Porque o nosso trabalho é o mesmo todos os dias. O meu trabalho é o mesmo. O nosso trabalho é o mesmo todos os dias da nossa vida. A gente acorda pela manhã e vai dormir fazendo exatamente a mesma coisa. Em lugares diferentes, estados diferentes, países diferentes, pode ser, mas é a mesma coisa todos os dias. E quem não tem o desejo de ganhar almas, vai se enfadar com esse trabalho. A pessoa não vai aguentar. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai sair. E saindo, o que vai acontecer? Ela vai perder alguns anos da vida dela. É aquele rapaz que largou a faculdade, que largou o trabalho para poder ser pastor, e aí passa-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, depois ele vê, não é isso que eu quero e tal. E quando ele volta para o mundo, fica mais difícil para ele. Ele não terminou o curso da faculdade, ele saiu do trabalho, agora é mais difícil de conseguir um trabalho. Então, não é bom para essa pessoa, vai prejudicá-la ao invés de ajudá-la. Isso acontece com os que querem ser pregadores da palavra, diferente daqueles que querem ganhar almas. O que quer ganhar almas, ele não está limitado a lugar, ele não está limitado a posição, ele não está limitado a condições. Ele, aonde houver pessoas, ele se dá bem, porque o trabalho dele é ganhar almas, que é o que a gente tem que ver em você, para que você possa vir para o altar. Se você não é um ganhador de almas aonde você está, onde você vive, onde você habita, então não é aqui que você vai se tornar um ganhador de almas.
como nós já falamos várias vezes. Quem vem para o altar, quem já está ganhando almas fora dele. É como se, poxa, se essa pessoa ganha almas, tendo que conciliar o trabalho dela com o ganho de almas, porque ela não tem tanto tempo para ganhar almas, ela tem que pagar aluguel, ela tem que trabalhar de 9 às 5, se ela já ganha almas no tempo que ela tem, imagina essa pessoa com 24 horas só para isso. Ela vai explodir, vai arrebentar. São os ganhadores de almas. São esses que nós estamos buscando. São esses que Deus está buscando. Os olhos dele passam. Ele está buscando. Então, Deus não está buscando aquele que fala assim, eu quero ser pastor. Se eu falar agora, quem quer ser pastor? Aí vão vir vários aqui. Mas ele sabe quem quer ser pastor e quem quer ser ganhador de almas. O ganhador de almas, ele sente o que Deus sente. Então, o nosso trabalho não é ajudar pessoas, porque a gente sente pelas pessoas. O nosso trabalho é salvar essas almas. Salvar almas. Vai muito além do ajudar. Ajudar, qualquer um pode ajudar. Por exemplo, pega um bilionário, pega um Elon Musk. Se ele quisesse, ele podia ajudar muita gente. Se ele pegasse 80% da fortuna dele e distribuísse aí nos lugares mais pobres, ele ia tirar muita gente da miséria. É ou não é verdade? E poderia ajudar mais do que a gente. Então, o ganhar almas não é ajudar pessoas. O ganhar almas é você entender que existe uma alma que vai para o inferno se você não salvá-la. Isso é muito mais profundo do que qualquer coisa. E se a pessoa não tem isso, ela não tem essa paixão pelas almas, ela pode ajudar outros, ela pode pregar a palavra, mas ela não vai permanecer firme até o fim. Por quê? Porque isso não é prioridade para ela. E assim como Jacó lutou a noite inteira com Deus, eu estou pronto para lutar com Ele aqui. Eu vou lutar e eu quero receber o Espírito Santo. Então, se esse é o seu caso, não é o caso de todos, mas se é o seu caso, então vem aqui na frente que você vai buscar. Aliás, buscar não. Você vai lutar. Feche os seus olhos. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, Espírito, Espírito, Espírito,
Pentecoste. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus que me salvou. É para ti, meu Pai, vai ser para o Senhor, a partir de agora, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Para esse jovem que te conheceu hoje, ninguém e nada vai ser mais importante do que o Senhor, por toda a eternidade, meu Pai. E é isso que nós queremos, que o Senhor venha a ser adorado. São muitos aqueles que o desprezam, assim como quando o Senhor veio aqui na terra, a própria família, aqueles que olharam para o Senhor e o desprezaram, o crucificaram. E a gente sabe, meu Pai, que lá fora tem muita gente assim, que xinga usando o teu nome, que o despreza. É porque nunca te conheceram, meu Deus. Mas nós vamos te adorar, e através de nós, essas pessoas vão te conhecer. Aqueles que hoje te desprezam vão te conhecer, meu Pai. É por isso que nós estamos aqui. Se um deles, uma delas, um de todos os que estão aqui, nasceu de ti hoje, então já há uma festa nos céus. É uma alma salva, que vai se tornar uma fonte de água viva. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, pois o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Entrego mente, corpo e alma, até o meu último. Fica ligado, galera! Já voltamos com a live FJU. FJU Doc. 3 de maio de 2024. Tem 3 criancinhas no barco comigo? A água está subindo muito rapidamente. História do estado. E bombas não se Comunidades destruíram casas. As chuvas intensas que atingiram o Rio Grande do Sul causaram alagamentos em várias áreas urbanas e rurais. Estradas foram bloqueadas, o que dificultou ainda mais os resgates dos moradores que foram afetados. Muitos foram salvos de helicóptero, barcos, jet skis ou de maneiras improvisadas, como cascos de geladeiras ou tonéis de metal e plástico. Mais de 2 milhões de habitantes foram afetados e cerca de 169 perderam a vida. Pessoas que um dia tinham suas casas, em minutos a água tinha levado tudo. Ficamos sem água potável, sem luz, sem aeroporto, sem comunicação em alguns momentos, sem a nossa Universal Estadual e tantas outras igrejas que alagaram. Mas jamais ficamos sem a nossa fé. Entre as histórias dessas pessoas que foram afetadas, muitas fazem parte da Igreja Universal e da FJU, como o Hernani, do bairro Maitá.
dias, hein? Esses dias de guerra. A gente está ajudando muita gente, lavando bastante casa. Não só depois de ter salvado as pessoas do nosso bairro, mas também ajudar na volta delas, limpando principalmente as casas. Aqui é o bairro onde o senhor mora, no caso, né? Isso, aqui é o bairro Humaitá. Humaitá, o bairro que foi muito atingido. Foi. Tem lugar que a água chegou a 3 pisos. 3 pisos? É muita água. A gente fez alguns voos de drone aqui e viu que as ruas não tem rua que não tem lixo na rua. Isso, aqui Todas tem. Todas. Impressionante. Impressionante. Cena de guerra, né? Cena de guerra. Deixa você mostrar aí, ó. Mostrar a cena na rua agora, em cima da pista. Inclusive, ao caminhão do exército. O caminhão do exército aí, passando. As pessoas chegavam aqui, ó, no ponto onde estavam levando para os abrigos e simplesmente muitas aqui essa rua mal, onde desmaiavam. eu salvei uma criança também. Ali? É. Vamos entrar ali então. Eu sou a Helena. E eu sou a Hernani. Eu cheguei no Força Jovem com a minha vida totalmente destruída, era muitas brigas, eu tinha vários problemas de saúde e totalmente sem rumo, né? E graças a Deus eu encontrei essa família, né? Encontrei a Força Jovem, eu realmente encontrei a verdadeira felicidade. E quando eu cheguei na FJU, eu era viciado em álcool, viciado em drogas como lança, tinha uma vida vazia, mas ao conhecer a FJU, eu descobri a verdadeira felicidade. Aquele vazio não existe mais. E graças à FJU, hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria e hoje eu tenho uma vida que eu posso levar Jesus para outras pessoas, mostrar que existe a verdadeira felicidade. Estávamos com a nossa vida diária, evangelizando, ganhando almas, até que veio os piores momentos da nossa vida, que veio essa enchente em todo o Rio Grande do Sul. Estamos aqui revivendo o local onde tudo aconteceu, onde tudo começou. Me lembro como que seja hoje, cada momento que foi passado. Aonde nessa rua aqui, o pico da água começou a chegar até aquela altura que vocês estão vendo da água, onde muitas pessoas precisaram de socorro. E eu não hesitei na hora de salvar pessoas usando casco de geladeira, usando baldes, usando galão, para poder colocar as pessoas dentro e sair nadando e salvar as pessoas. E eu lembro naquele momento, né, que tinha muitas pessoas que pediam socorro para nós, tipo, mandavam mensagens, não tem como vocês conseguir um barco para vir aqui, está eu e minha filha e a água está subindo muito rápido e eu não consigo sair daqui. E aí eu automaticamente tentava entrar em contato com meu esposo, né, para ele de alguma forma tentar socorrer essas pessoas. Eu meio que fiquei de intermediária passando as mensagens e pedidos de socorro para ele poder, de alguma forma, a gente usou casco de geladeira, colchão, tudo que a gente pôde para naquele dia, né, poder ajudar aquelas pessoas de alguma forma, porque naquele dia não tinha socorro suficiente para estar ajudando aquelas pessoas que estavam naquela situação. E a água começou a subir e, infelizmente, elas não estavam conseguindo sair dali, de onde elas estavam, né? Teve algum momento em que vocês acharam que vocês iam morrer? Teve, porque a gente ficou salvando as pessoas, ajudando o máximo de pessoas que a gente podia. E nós fomos os últimos a ser resgatados. A gente ficou num ponto fixo, né, de onde eles estavam pegando as pessoas. E eu lembro que até um bombeiro falou assim, não sei se vai vir mais carro, né, até essa altura para resgatar vocês. E ali a gente estava realmente ali na mão de Deus. A gente falou, meu Deus, nós estamos em tuas mãos. O Senhor agora é o nosso socorro. E aí até que, graças a Deus, veio um carro do exército que era bem mais alto naquela avenida onde a água estava subindo ali e conseguiu tirar a gente da água ali para nos levar até ao abrigo, né? Aí a gente foi para um abrigo. E a gente chegou nesse abrigo lá e realmente a gente ficou muito mesmo na dependência de Deus. Eu lembro que foi
que a gente passava assim pelas águas e já estavam cobrindo carros assim. E lá no abrigo a gente chegou ali, o nosso pastor também estava junto, alguns membros ali da igreja também estavam junto. E eu lembro que a gente ficou realmente na dependência mesmo de Deus. E a gente falou assim, a gente pensou, a gente vai ter que usar a nossa fé. Eu tenho certeza que a gente não vai somente para um abrigo, mas a gente vai para um abrigo de Deus. Eu tenho certeza que lá Deus vai cuidar de tudo, né? Eu tenho certeza que lá Deus vai cuidar da gente. E foi isso que aconteceu. Mesmo a nossa igreja debaixo d'água, mas chegando no abrigo a gente não deixou de exercitar a nossa fé. A gente começou a buscar, a gente fez uma roda, fez um algo a mais com o pessoal. E ali a gente começou a buscar o Espírito Santo. Porque mesmo que com toda essa enchente, mas graças a Deus a gente continuou firme na fé. E aí a gente pensou assim, né? Ali veio a importância da gente ter o Espírito Santo. Porque a gente via muitas pessoas desesperadas, né? Elas estavam saindo de casa, correndo, tipo, deixando tudo para trás, né? Porque ninguém não conseguiu levar nada. A gente só levou mesmo praticamente a roupa do corpo. E ali Deus falava o tempo todo, eu sou com vocês, vai dar tudo certo, não se preocupa que eu vou cuidar de tudo. E realmente lá no abrigo a gente não deixou de usar a fé, a gente não tinha a nossa igreja que estava toda destruída pela água, mas a gente usava a nossa fé indo em outras igrejas próximas da Universal. A gente não deixou de ir nos cultos, a gente ia no domingo, e a gente sempre procurando se fortalecer, porque a gente sabia da importância daquele momento que era realmente para a gente se fortalecer em Deus. E a importância do Espírito Santo que nos acalmou, nos cuidou, e isso não tem preço, foi muito gratificante mesmo. O que o Espírito Santo fez naquela hora ali por nós, né? Nos acalmando, falando para nós, vai dar tudo certo, eu sou com vocês. Lá no abrigo não faltou nada para nós, nada, nada. Nós nos vestimos, nós nos alimentamos, recebemos palavra de fé, de força, de ânimo. O pessoal da Força Jovem ia lá nos visitar. Graças a Deus a gente foi bem amparado mesmo. Não só, né, fisicamente, mas também espiritualmente. Dani, fala pra gente um pouquinho de um momento mais assim marcante que vocês passaram nesses dias. Foram muitos dos momentos, mas eu vou citar dentre eles os 3. O primeiro foi de uma senhora que tinha um bebê recém-nascido e tinha mais uma filha, e ela, no total, 3 com o bebê. Que o bebê eu tive que levar aqui nos braços, a água já estava dando aqui, eu levando aqui nos braços, a mãe grudada aqui e a outra guria do outro lado, junto, até sair das águas. Esse foi um dos momentos mais, assim, que na hora cheguei até, será que a gente vai conseguir? Mas daí eu pensei, eu disse, não, o que Jesus faria nesse momento? Então foi nesse momento que eu disse, se Jesus estivesse aqui, ele ia fazer o mesmo, ia dar a vida para salvar. Então, como quem é salvo quer salvar, naquele momento eu coloquei toda a minha força para salvar aquela família. E graças a Deus a gente conseguiu tirar essa família. Outro momento forte foi de uma senhorinha, que se eu demore mais um pouquinho, chegar lá, questão de 5 minutos, ela já estava em cima de uma mesa, onde ela já estava perdendo as forças. Como ela é uma senhorinha de idade, ela já estava 83 anos, ela já estava perdendo a força, e se eu demore mais 5 minutos, ela teria morrido. E graças a Deus a gente salvou ela, colocou na tampa de uma geladeira e saiu nadando e levando ela até o meio mais seguro, até fora da profundidade da água. E diante de tudo isso, a gente viu a importância de ter o Espírito Santo na nossa vida, porque sem o Espírito Santo a gente não ia conseguir passar por tudo isso, porque a gente viu que muitas pessoas se desesperaram. Nos abrigos tinha até pessoas cometendo suicídio, tentando se suicidar devido à situação, porque perdeu isso, perdeu os bens, perdeu familiares, entendeu? Mas graças a Deus a gente vê como é a importância de o Espírito Santo ser o nosso tudo diante de toda essa situação. Sim, o Espírito Santo, ele estava ali com a gente, não tinha como dizer que não. Ele nos cuidou o tempo todo, né, dentro dessa tragédia. Ele nos confortou, ele falou o tempo todo, eu sou com vocês, vai dar tudo certo. E realmente, o Espírito Santo, ele foi fundamental e crucial nas nossas vidas nesse momento para que a gente pudesse enfrentar toda essa situação, toda essa tragédia. E se fosse com você? Estaria pronto para perder tudo,
pensar em ajudar o próximo, mesmo que você esteja precisando de ajuda, e ainda assim manter a sua fé, quando o Espírito Santo habita em alguém, ele fortalece e consola nos dias de angústia. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:16. Por trás de cada sorriso, há uma história que ninguém vê. E nos bastidores da alma, nem sempre é fácil encontrar a verdade. O que há por trás desse riso? FJU Doc. No episódio de hoje, do vazio ao riso, nos bastidores da alma. Eu tive uma infância, para quem via assim, era uma infância muito boa. Pais amorosos, não faltava nada. Porém, aconteceu duas coisas na minha infância que me marcou muito. Sofri um abuso de pessoas próximas. E eu não podia falar, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Eu fiquei calada. Só que esse silêncio me tornou uma criança nervosa. E uma mudança radical. A gente teve que mudar do interior para a capital. Por conta de um assalto da loja do meu pai, enfim, minha família foi sequestrada. E o medo também desse pessoal vir atrás da gente. Se eu visse minha mãe brigando com meu pai, a culpa é minha. Eles estão brigando por minha culpa. E começou a nascer um sentimento de morte. Eu não deveria ter vindo para cá. Eu não deveria ter nascido. Sempre cresci no berço evangélico, mas era idas e vindas. Aí com 15 anos eu fui para a Universal. Até um ano eu peguei firme. Ia para a igreja certinho, tudo que o pastor falava se ensinou, mas ainda tinha aquele vazio, ainda tinha aqueles pensamentos, aquele medo, que não era nem medo, era um pânico e uma culpa muito grande. Porém, eu me afastei por um desejo de querer viajar, de querer conhecer o mundo. De início era assim, ai que bom, nossa, agora eu posso ser mais livre para fazer o que eu quero. Comecei a encontrar outros amigos, eles pagavam ingresso para mim. Eu falava assim, não, eu não quero ir, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu vou estudar. Não, eu pago para você. Então não tinha como não dizer não. Comecei a namorar, o primeiro ano foi muito bom, uma pessoa muito boa. Era um sonho, porque ali eu me senti amada, eu me senti importante, eu me senti cuidada, mas o tempo foi passando, os objetivos foram ficando muito diferentes e eu pensava, eu não posso perder. Então tudo o que ele queria, eu fazia. Ele queria ir pro rock, pra festa de rock, eu ia. Ele queria que eu fosse pro centro espírita, eu ia. Ele era demolê, eu era pejotista. Então era o casal perfeito. Então tudo que ele pedia, eu já fazia. Eu estava pronta ali para ele fazer. E eu ainda via vultos. No meu quarto, eu via uma mulher no canto da parede. Por um lado, eu não podia nem ficar sozinha, eu tinha medo de ficar sozinha. Eu não conseguia ficar sozinha. Então, quando eu estava com as pessoas, eu queria desabafar. E as pessoas queriam justificar o meu sofrimento. Não, você tem tudo, ó.
Você tem que ter o carinho dos seus pais, e meus pais são separados, os seus não são. Aquele relacionamento foi ficando sufocante, foi ficando abusivo, tanto da minha parte quanto da parte dele. Eu me sentia como se estivesse amarrada. E por último, mordaça, assim, alguma coisa na minha boca que eu não conseguia me expressar. Olhava assim pro lado, eu não tinha, meu Deus, com quem contar, me ajuda. Mas pra mim, Deus estava longe, Ele não ia me ouvir. Eu estava cansada de ir pras festas, era uma festa atrás da outra, é o after que eles falam. E teve uma situação que eu entrei no porão, onde eu via vários demônios. Tinha até gente pelada lá no balcão, em cima do balcão, mas o que mais me chamou a atenção foram os demônios que eu vi. E eu lembro de uma vez, depois de uma semana de indo pra festa, show de rock, roda punk, eu percebi que andar correndo no carro, dar cavalo de pau no carro, ir pro meio da roda punk. E essas adrenalinas, esporte radical, me davam um alívio. Eu ficava mais aliviado, mas não adiantava. Era uma busca sem fim, uma busca por prazer sem fim, uma busca por ser feliz, por ter paz sem fim. Eu acordei, fui para a varanda do meu quarto. Naquela noite eu olhei para aquele céu estrelado e eu falei, se você existe, então me mostra. Porque eu tô cansada. Eu tô cansada de ver esses carros, ver essa lancha e viver essa porcaria de vida. Me mostra o caminho, se você existe. E a resposta foi rápida. Naquela mesma semana, peguei o carro, eu estava decidida a tirar minha vida. Eu ia para a ponte, ou ia jogar o carro, ou ia me jogar daquela ponte. Mas eu passei pela avenida e via a igreja. Eu entrei na igreja para me despedir e apareceu uma pessoa que pela primeira vez me ouviu. Eu fui ouvida sem ser julgada. Ela não deu uma justificativa para o meu sofrimento. Ela só me ouviu. Ela me deu atenção. Naquela tarde chuvosa, eu saí leve. Foi quando eu falei, não, eu vou voltar. Eu ia para as reuniões, eu dormia nas reuniões, porque na minha casa eu não conseguia dormir. Só que teve uma reunião que o pastor falou sobre o filho pródigo. E a partir daquela reunião, eu voltei de verdade. Eu comecei a ser acompanhada, né? O pessoal do Força Jovem me ajudou bastante. Mas o que eu ficava apaixonada pelo pessoal, é que eles tinham uma paciência. Eu olhava para esse povo, assim, para os obreiros, eu falava assim, eles não têm problema nenhum. Olha a paz que eles têm. Eu falei, eu quero isso para mim. Passei pelo processo de libertação, tive meu encontro com Deus, e no dia 3 de setembro, eu fui batizada com o Espírito Santo. Não veio emoção, não veio choro, não foi assim uma mágica, foi uma certeza, uma confiança. A força que eu precisava ter, que eu nunca tive. Aquela limpeza na alma, aquela certeza, ela era muito forte. E a certeza assim, você é minha filha. Você é minha filha e eu nunca vou te abandonar. Hoje eu consigo perdoar uma pessoa que era amargurada o tempo inteiro, nervosa. Hoje eu tenho paz, eu consigo ficar sozinha. E você que está aí sofrendo, usando várias máscaras e achando que não tem uma luz no final do túnel, tem uma luz e tem pessoas que vão te ajudar, que vão segurar sua mão, vão te tratar com amor, com carinho. Você também vai receber esse tratamento só pelo fato de você ser. Você não precisa ter, você não precisa fazer nada.
Você só precisa decidir voltar para sua casa. Entrego mente, corpo e alma até o meu último. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, o quê? Receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Você sabe quando Jesus falou isso? Jesus falou isso depois do jovem rico. O que aconteceu? Jesus estava lá e o jovem rico veio perguntando para Jesus: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus disse: obedece os mandamentos. Já obedeço todos eles. Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. Quando o jovem rico ouviu aquilo, ele ficou triste e foi embora. E aí Jesus falou o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. E aí os discípulos falaram: Senhor, é difícil, mas não é impossível, tal. E aí perguntaram: mas e a gente? E nós que deixamos tudo? E aí Jesus falou isso daqui. Então quer dizer, ele tinha acabado de falar com alguém que não teve disposição para largar o dinheiro, os bens. E ele falou: olha só como é difícil, muito difícil um rico entrar, porque o rico, ele se apega às riquezas. Mas ele falou: vocês aqui, não há ninguém que tenha deixado. Aí ele falou isso, pai, mãe, que foi o caso dos discípulos. E eu estou lendo aqui, agora que eu estou prestando atenção, foi meu caso também, e os nossos. Olha só, tiver deixado casa, eu deixei. Eu tinha uma casa muito boa. Irmão, irmã, deixei. Pai, não ficou um ano sem falar comigo. Mãe, também deixei. Mulher, quase ficou. Depois eu vou falar por quê. Não quase ficou não, mas ficaria. Filhos, abri mão. Eu abri mão de filhos. Decidi não ter filhos para estar mais à disposição. Terra não tinha, mas tinha empresa. Por amor de meu nome. Eu fiz isso. E eles também, nós também. Todos nós. Então, a pessoa tem que abrir mão disso. Essa noite foi para quem? Para servo. Se você está aqui por engano, o problema é teu. Se você está ouvindo aqui e não está gostando, é porque não era para você estar aqui. Porque você não é servo de verdade. Pode ser obreiro, mas não é servo. Pode ser obreira, mas não é servo. Pode dizer o que for, mas não é servo. Porque o servo tem esse espírito aqui. O servo só vive para servir. Servir ao seu Senhor. Da maneira que Deus quiser. E é Ele que decide, é Ele que escolhe. Esse é o verdadeiro eis-me aqui. Inene, eis-me aqui. Não é o eis-me ali, é o eis-me aqui. O que o Senhor quiser, eu estou pronto. E se você tem esse espírito, você pode não saber falar, você pode não saber ler, você pode não saber escrever, você pode ser bruto, aquele brutão, não tem problema. Deus vai te usar. Estou te falando, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus escolheu você. E vai fazer de você um Abraão. É o que o bispo tem orado. Para que você venha a ser pai de uma nação que a gente nunca teve. Que você venha fazer mais do que qualquer um na Universal jamais fez. É assim que a gente ora. É para isso que a gente ora. É isso que a gente busca. Que você venha fazer mais do que qualquer um jamais fez. A gente tem orado para isso. Amém? E tudo que você precisa falar é o quê? Eis-me aqui. E eis-me aqui de
verdade. Então, se você é um desses, se você diz verdadeiramente, eis-me aqui, você entendeu o que a gente falou, servo mesmo, de verdade, e você quer se colocar à disposição de Deus, fala, meu Deus, eu estou pronto para largar pai, mãe, filho, filha, mulher, casa, cachorro, papagaio, periquito, seja o que for, para te servir. Então, vem aqui diante do altar. É o Senhor quem vai dirigir. Nós queremos habitar no teu esconderijo, meu Pai. Queremos estar debaixo das tuas asas. Então acha aqui entre nós essa geração de jovens, meu Deus, que estão prontos para tudo, menos para dizer não para o Senhor. Que estão prontos para ir por esse mundo afora, ganhando almas aonde o Senhor quiser, da maneira que o Senhor quiser. Meu Pai, acha aqui os verdadeiros eis-me aqui, que querem realmente te servir, te honrar, em nome do Senhor Jesus, para que o teu nome seja exaltado, glorificado, honrado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Tá ligado? Que Deus abençoe vocês. Foi uma noite extraordinária. O bispo ele trouxe muitos ensinamentos sobre o que é servir a Deus de fato e de verdade. E com as experiências que eu tenho tido com Deus, é um privilégio com que Ele esteja me moldando e falando comigo e me ensinando como servir Ele. Porque não tem privilégio maior do que esse. É a primeira vigília dos servos que eu vim. E Deus falou muito comigo sobre a questão de ganhar almas, né? Onde eu estiver, na rua, no trabalho, para mim poder ser usado por Ele. Toda vigília é sempre um aprendizado novo, né? E hoje eu pude aprender um pouquinho mais sobre a diferença de pregar a palavra e de verdade ganhar almas, né? Porque muitas pessoas dizem que querem ganhar almas, mas na verdade elas querem título, querem uma posição e não de fato salvar, né? Hoje eu vi a diferença do que é uma pessoa que prega da pessoa que se importa com as almas. Então foi um abrir de olhos para mim hoje e eu vi realmente o que é servir. Falou bastante comigo sobre a questão da entrega, que tem que ser algo radical, né? E se você vai se entregar, você tem que se entregar. Eu aprendi que o servo, ele não faz a vontade própria, ele faz a vontade da que Deus está mandando ele fazer. Porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito, só que o nosso jeito não é o mesmo jeito de Deus e acaba dando errado. Essa FJ Unite vai ficar marcada com certeza na minha vida. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui. Eis-me aqui. Se eis-me aqui. Eis-me aqui. Envie-me a mim. Se você é servo, se você crê nele, você é propriedade dele, o diabo não tem direito mais sobre a sua vida. Porque Deus é contigo, querido. Deus é contigo tanto quanto é comigo. Ele é com você. Então, minha amiga, meu amigo, não tem como dar errado. Você passa a arrebentar. Vai arrebentar.